A palavra de Deus vai dizer que aquele que é de Deus, nascido de Deus, não peca. Isso está lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 8. Escute o que está escrito aqui. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. O que isso nos ensina? Eu já vi pessoas lendo isso aqui, interpretando: olhe, se você pecar, está perdido, está desviado, não é mais de Deus. Bem, quando a palavra diz que aquele que é nascido de Deus não peca, quando a palavra vai aqui nos trazer esse conhecimento, essa revelação de quem realmente está em Deus, qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado. Isso aqui não está dizendo que eu e você, que estamos em Deus, em Cristo, para estar em Deus, tem que estar em Cristo. Isso aqui não quer dizer que eu e você não vai pecar. Porque se não fosse assim, na mesma carta do apóstolo João, vai ser advertido aos irmãos não pecarem. Mas se porventura pecarem, tem um advogado junto ao Pai no céu, que está intercedendo por nós. Então, irmão Wellington, explique o que o texto quer dizer, porque o texto diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Eita, irmão Wellington, eu pequei. Eita, irmão Wellington, eu pensei mal, eu adulterei, eu matei, eu roubei. Isso não vai afastar você de Deus. Mas, irmão Wellington, o senhor está dizendo que a pessoa que se prostituiu não vai ser afastada de Deus? Não, não. Você vai pecar, você vai cair, você vai deslizar, você, mesmo que você não se prostitua, você vai pensar mal, vai desejar, vai intencionar, porque o pecado, ele não está fora, ele está dentro. O pecado está dentro, é por isso que a gente tem que vigiar, porque quando a gente pensa que está perfeito, estamos errando, e muitas vezes nem sabemos. É preciso Deus nos advertir do nosso pecado, e a gente cair em si e buscar confessá-lo e deixar. Não mais viver na prática do pecado. É isso que a palavra nos ensina. Quem é de Deus, ele vai pecar sim. Todos os homens pecaram. Todos os apóstolos pecaram. Mesmo depois de ter a vida aceitada, transformada, entregue a Cristo. Eles continuaram cometendo erro, pecado. Porque o homem que aceita Jesus não vai ser agora perfeito, não. Ele vai continuar errando porque ele está numa matéria. Ele está num corpo corruptível ainda. Está entendendo isso? Nós estamos ainda num corpo corruptível, sujeito ao pecado. E pela nossa distração vamos pecar. Mas a palavra quer dizer que aquele que é nascido de Deus, ele não é novamente escravizado no pecado. Ele já foi liberto. A semente de Deus já nasceu nele para libertá-lo e dar a vida com Deus, onde ele não vai ser mais escravo e nem vai ter mais prazer no pecado. Nós vamos pecar? Vamos. Mas não vamos mais amar o pecado, permanecer no pecado, encobrir o nosso pecado. Nós vamos pecar, mas vem a tristeza, o constrangimento pelo pecado que a gente comete. Porque aqueles que estão pecando encobertamente, não confessa, não está nem aí, só quer mostrar a aparência de santidade, mas o coração cheio de impureza, o coração cheio de pensamentos maus, o coração praticando a hipocrisia, vivendo só a aparência, esse aí não nasceu de Deus. Esse aí é só o exterior, mostrando que é de Deus, mas o interior ainda não nasceu para Deus. Continua perdido, continua escravo do pecado. Está entendendo isso? A palavra diz que aquele que é nascido de Deus
não permanece no pecado. Nascido de Deus é aquele que foi liberto do pecado, é aquele que foi transformado por Jesus. Ele vai pecar? Vai, mas não vai ter mais prazer no pecado e nem viver novamente na prática do pecado, porque ele agora tem o Espírito Santo que faz ele se esforçar para viver para Deus. Essa é a realidade que nós precisamos entender, meus amados. Nós precisamos ter essa consciência. Porque quando a gente quer ser o super santo, a gente se condena. Tem muita gente que quer ser super perfeito e quer mostrar a perfeição dele como meio de santidade para outras pessoas. Não. Nós somos falhos. Nós somos fracos. Nós ainda erramos, pecamos. E Jesus ainda está cumprindo o ofício de sacerdote, intercedendo por nós. Nós vamos pecar, o que não vai acontecer mais conosco, se a gente permanecer firme em Cristo, é voltar a ser escravo e dominado pelo pecado. Está entendendo? O apóstolo Paulo, ele nunca se denominou santo, mesmo já em Cristo. Ele foi santificado por Cristo, mas ainda vivia erro, falha, ainda pecava. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque enquanto estamos nesse corpo, estamos ainda sujeitos à morte, porque temos que andar pelo Espírito, não pela carne, na direção do corpo, satisfazendo a vontade do corpo, mas do Espírito que está em nós, guardando e selando-nos para a vida com Deus. O Espírito Santo é quem nos guia na direção para uma vida de agradar a Deus, mas a gente muitas vezes não dá ouvido ao Espírito Santo. Às vezes a gente desapercebe e vamos satisfazer o desejo da carne. E aí vai entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo entristecendo, nós vamos perceber. E quando a gente perceber isso, a gente vai pedir perdão. Dizer: Senhor, eu errei, misericórdia. Não é isso que eu quero viver para Ti. Mas pela minha fraqueza, ainda estou, não é, me deixando levar. Mas eu te peço, na minha fraqueza, que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. E a gente entendendo isso, a gente compreendendo isso, a gente nunca vai viver uma vida sufocada num grau de santidade 100%. Tem muita gente que quer ser mais santo do que Jesus, achando que pelo fato de estar no meio de pessoas que não se converteram a Cristo, ela vai perder a pureza, vai perder a santidade, não fala com ninguém, não para comunicar com ninguém. A vida dela, que ela criou, o mundo de santidade dela, é na formalidade religiosa, é nos costumes religiosos, é na justiça da religião, é dentro da santidade da religião. Ela acha que é mais santo do que todo mundo pela formalidade e a vida religiosa dela. E fica cobrando dos outros santidade. Tem tanto pastor aí: seja santo, viu? Cuidado na roupa, cuidado no jeito de comer, de andar, de falar, de vestir. Jesus nunca cobrou isso de ninguém. Santidade é com a palavra guardada no nosso entendimento. Santidade é amar o próximo. Santidade é se negar. Santidade é viver os princípios da palavra. Santidade é não ser fingido. Santidade é não guardar mágoa, não guardar ira, não guardar rancor, não guardar insatisfação. Santidade é isso. Guardando o que Jesus ensinou, amando um ao outro, perdoando, não guardando ódio, não desejando mal para ninguém. Santidade é isso, viver dentro dos preceitos e valores de Cristo que Ele nos ensinou, não se desviar da direção de Deus, que é por meio dele, não afastar-se da doutrina, se manter fiel nos princípios e valores da doutrina de Cristo, não receber e não ser guiado por doutrina de igreja, de pastor, de papa, de padre, de homem nenhum, se manter no evangelho puro e verdadeiro, não viver um evangelho anátema. Santidade é isso. Ter cuidado e preservar nossa vida na doutrina de Cristo, para não se conduzir em doutrinas desviando-se de Deus, em doutrina de demônio. Santidade é isso. Santidade é você ser prudente na fé, combater o bom combate da fé, para não perder o entendimento da vida com Deus, para não ser levedado, para não viver uma vida em vão a Deus, adorar a Deus em vão, para viver uma fé reprovada. Santidade é você cuidar da sua vida na doutrina de Cristo, não é você cuidar da sua vida nos usos e costumes de igreja.
Tem muita gente que acha que santidade é viver o padrão religioso de igreja. É viver a vida centralizada dentro de igreja. Santidade não é isso. Aí ficam julgando os outros porque se veste assim, porque não usa isso, porque não come isso, porque não bebe isso, porque não vai ali. O reino de Deus não é questão de comida nem bebida. Não é questão dessa roupa ou daquela. O reino de Deus é paz. A paz que Cristo nos dá pela convicção, a reconciliação com Deus. Nossa alma agora tem paz. É justiça. A justiça que Deus ele quer que a gente viva e pratique é a palavra dele. E a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, tendo a convicção dessa promessa, aguardando ela. O reino de Deus consiste nisso, irmão. Não é numa vida escravizada, devota, alienada, no ativismo religioso. Santidade não é isso. Então a palavra de Deus vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca. Isso não está dizendo que ele não vai pecar. Vai pecar. Nós estamos sujeitos ao pecar. Agora, o que não pode é a gente viver a prática do pecado. Aí quem volta a viver a prática do pecado não foi nascido de Deus, não está em Deus, se apartou dele. Por isso que a Bíblia vai nos advertir: não endureçais o vosso coração. Endurecer o coração é não dar ouvido ao Espírito Santo quando ele nos entristece, nos adverte diante de situações que não é o correto, que Deus nos orienta a viver. Nós temos uma direção em nós, irmão. Não é só a palavra, não. Jesus disse que o Espírito da verdade estaria em nós para nos guiar na verdade. Tem gente que tem uma fé em Deus, usa a palavra só no intelectual, só pelo que lê, sem entender, sem interpretar, sem ter a revelação, porque o Espírito de Deus é quem nos convence, nos dá certeza, alegria, nos dá a convicção dessa palavra, que é a palavra de Deus, que nós temos que seguir por ela para chegar a Ele. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento das coisas espirituais que nós não podemos ver com a visão óptica, é pela visão da fé. O que o olho não viu, o ouvido não viu, e não chegou ao coração do homem, nós temos a alegria, a convicção e a esperança dessas coisas, porque é o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele que nos dá essa certeza. A certeza do perdão de Deus, a certeza da reconciliação com Deus, a certeza e a alegria da salvação. Quem dá é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, ele vive isso da boca para fora. A sua alma não tem convicção, não tem certeza. A sua alma vive no engano, preso em vida religiosa, onde ele entende que para ser de Deus tem que estar ali. E ai dele se não viver a santidade, os sacrifícios, as penitências, os flagelos, as obrigações, a vida centralizada e ativa de religião. Porque senão ele não tem a Deus. A convicção do religioso é através dos cultos, dos sacrifícios, dos rituais, dos cerimoniais, das penitências e da vida de igreja. É isso que leva a ele a ter a sensação de que está em Deus. O cristão não. O cristão, a certeza de que ele está em Deus, é o Espírito Santo que nos dá. E nós não somos escravos dessa vida legalista de religião. Nós somos libertos, nosso entendimento transformado. Nós temos a alegria, a paz, a certeza, a convicção, a segurança na nossa alma. Nós não precisamos fazer isso, aquilo outro. Para ter a sensação de que somos salvos, para poder dizer que estamos em Deus, nós temos a convicção, a certeza, dada pelo Espírito Santo, da nossa vida guardada, segura, protegida, em Deus para a promessa. Por quê? Porque Cristo é a nossa segurança. Ele nos garantiu isso. E é nele que estamos alicerçados, fortalecidos, vivificados, reconciliados com Deus, vivendo a vida com Deus. Porque Cristo nos concedeu este meio de graça. Por Ele nós temos isso. Não é por nenhum outro meio. Então a palavra de Deus vai dizer que quem é nascido de Deus não peca. Isso não está dizendo que a gente não vai pecar. Vamos pecar. Mas não vamos voltar, não vamos viver na prática do pecado, ser escravo do pecado.
O apóstolo Paulo, ele sabia disso. Ele se considera, já em Cristo, Paulo se considera o pior dos pecadores. Porque perfeito, que nunca pecou, só Jesus Cristo. Por isso que Jesus ainda hoje exerce o ofício sacerdotal universal. Para todos os que estão em Cristo, estão sendo trabalhado pelo ofício sacerdotal de Jesus, que intercede por nós em nossas fraquezas. A Bíblia diz, o Espírito Santo intercede por nós, irmão, em nossas fraquezas. Isso é quando a gente se deixa cair, se deixa levar. O problema é que muitos praticam o pecado, têm alegria no pecado, escondem o pecado e vivem na prática do pecado. Essa é a diferença de quem está em Deus e quem não está. E praticam isso no oculto. A mente está impura. Olha o que Jesus vai dizer aos religiosos fariseus. Mateus, no capítulo 23 de Mateus, olha o que Jesus vai dizer no versículo 38. Vamos lá comigo, vamos lá, venha. Acompanhe aqui comigo a leitura e a citação dos textos para a gente ser guiado e instruído pelos princípios da palavra de Deus, naquilo que nós estamos informando, instruindo e comunicando a você. É pela palavra. Mateus 23, versículo 28, aliás. Olha o que Jesus vai dizer. Assim também vós, exteriormente, parece justo aos homens, porque Deus não se engana com o exterior. Deus não se impressiona com o exterior. Deus não contempla o exterior de ninguém. Roupa bonita, fala mansa, comportamento bonitinho, santidade religiosa. Deus não se impressiona com isso. Olha o que Jesus vai dizer aos religiosos fariseus. Mateus 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Jesus está condenando o comportamento hipócrita, religioso, que buscava apresentar-se para os homens como santo, justo e de Deus. Mas o interior desses homens não estava convertido a Deus. Isso tem hoje, irmãos. Isso tem hoje. Todo religioso vive isso. Todo o religioso. E ele vive uma vida na hipocrisia, porque muitas vezes ele finge um amor, ele finge um socorro, ele faz tudo pela religião para apresentar-se. Ele não faz por um amor, por uma coisa do interior dele, espontânea. Ele faz motivado pela religião. Ele faz dentro do exercício religioso. Ele faz para a divulgação da sua vida religiosa. Ele não faz motivado pela responsabilidade que ele tem, que Deus mostra. Ajudar o próximo, socorrer, se compadecer, ser verdadeiro, ser sim ou não. Nós temos que viver isso no interior para Deus. Deus não vai se impressionar com a minha postura exterior. Eu tenho que ser sincero e verdadeiro com Deus, estando na verdade dele, essa verdade no meu interior. Essa verdade que tem que trabalhar no meu interior. A verdade de Deus que me transforma no interior. Para que eu viva uma vida com Deus verdadeiramente, tudo que eu faça vinda do meu interior, não da formalidade religiosa, não das atividades, dos momentos e da vida formal, legalista, religiosa. Não, eu não faço isso porque eu sou religioso. Eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou católico. Eu não posso beber porque eu sou evangélico. Eu não posso fazer isso. Não, eu não faço isso ou aquilo que aborrece a Deus porque eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero viver hoje no meu interior, ainda que eu venha falhar no exterior, mas eu quero viver para agradar a Deus. Se Deus me diz que eu não devo viver na vida de embriaguez, estando bebendo e se embriagando, porque isso é bom para mim. Deus só me orienta a não ir para o lugar que vai me fazer mal. Se eu busco hoje a não me prostituir como eu vivia antes de conhecer a Cristo,
Eu vivia dentro da prostituição e isso para mim era fama, era glória. Eu gostava disso. Por que hoje eu não vivo a prostituição? Não é porque eu sou crente. Crente até o diabo é. É porque eu sou uma nova criatura. Minha mente hoje não está mais contaminada, obscurecida dentro desses caminhos. Minha mente foi iluminada por Cristo. E eu hoje quero viver uma vida nova para agradar a Deus, para que o meu futuro esteja com Ele. E eu tenho que andar nesta nova vida, me esforçando no meu interior. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu tenho 20 anos, 22 anos convertido a Jesus. Depois que eu me converti a Jesus, eu caí em adultério. Eu caí em adultério. Eu adulterei. Eu traí a minha esposa. E eu estou falando aqui ao público e não tenho medo, porque isso eu já confessei a ela e a Deus. E deixei. Não vivo mais traindo minha esposa. E eu poderia continuar traindo ela escondida, e ela não ia saber. Mas tem um Deus a quem eu quero viver a verdade dele com ele, que me conhece. Não tem nada que eu faça que ele não saiba. Então esse Deus que eu estou hoje me esforçando pela minha escolha, não é pelo meu mérito, pela minha escolha de seguir o caminho que ele me orienta, a graça que ele me dá para seguir esse caminho, é ele que eu quero agradar, não mais a minha vida.